Amigos, continuando nessa super correção aí da prova, a nossa prova da PRF 2019, né? Vamos aí para o sprint final da nossa aula de correção. Foram 40 questões, das 40 questões nós tivemos 6 questões anuladas, né? Olha aí, um percentual elevadíssimo, né? A banca do CESP, de vez em quando acontece isso, né? Tem essa quantidade enorme aí de questões anuladas, ok? Continuando, vamos aí para a última questão do CTB, tá? Uma questão do CTB e uma questão também que vai aí para, além do CTB, é uma questão que vai também para a resolução aí do CONTRAN 525, né? Essa questão que nós iremos resolver, mais uma questão, desculpa gente, que foi cobrado, que foi ministrado na aula, tanto na aula lá do CTB, dos artigos 67A ao 67B, na verdade que é até 67E, tá? Tem um errinho aqui, ó, E, não é B, né? Então nós temos essa aula aqui, quanto na aula da resolução 525. Essa resolução 525, ela trata do tempo de descanso previsto aqui no artigo 67A, tá? Que são dos motoristas profissionais. Qual que é a ideia? A ideia é que o motorista profissional, principalmente aí nas rodovias, nas BRs, né, tem um tempo mínimo de descanso para a sua proteção e a segurança de todos os usuários da via. Bacana? Então vem comigo, vamos lá. PRF 2019, CESP, cargo de policial. No dia 3/1/2019, às 21 horas, um policial rodoviário federal, em rodovia federal, em pista simples, olha aí, pista simples, abordou um veículo do tipo cegonha, combinação de um caminhão-trator e um semi-reboque, com 22 metros de comprimento e distância entre os eixos extremos de 18, que transportava veículos nas plataformas inferior e superior, né? Então aqui é o primeiro, com o texto explicativo, nós temos a primeira situação, né? Olha aí, né? Então o policial abordou um caminhão cegonha, né? Caminhão cegonha. Essa resolução aqui é a 735 de 2018, né? Ó, combinação de transporte de veículos ou cargas paletizadas, né? Este é o assunto, vem comigo. O disco diagrama do registrador instantâneo e inalterável de velocidade e tempo de veículo mostrava a superposição dos registros, o que impossibilitava a leitura do tempo e a movimentação do veículo e as suas interrupções. Bacana, né? Aqui, então isso aqui é uma outra situação, né? Uma situação aqui que diz respeito à fiscalização, tá? Lá do tempo de descanso e velocidade. Na ficha de trabalho de autônomo do condutor constavam a data da saída, no dia 3 de janeiro de 2019, e a hora de sair, ó, data e hora e data, né? Então, ó, data, né, 3/1 e horas 17 horas, bacana, né? Além disso, a autorização especial de trânsito de posse do condutor não permitia o tráfego em local e horário distintos do que prever a norma aplicável, né? Ou seja, né, este veículo tinha AIT, tá? E na AIT diz, né? Diz o que, ó? Segue a norma aplicável, bacana, né? Então, esse comando da questão de texto ilustrativo aqui, nós temos várias questões a serem trabalhadas, vários conceitos. Vem comigo, comando aqui. O condutor em questão não ultrapassou o tempo máximo ininterrupto de direção previsto na legislação de trânsito para o tipo de veículo referido, né? Professor, e aí, né? Então ele quer o quê? Tempo máximo ininterrupto de previsto, né? Professor, e aí? Este assunto aqui, lá no CTB, tá? Nós temos a regra. A regra aqui é o artigo 67A, tá? Que eu chamo de regra geral, né? Regra geral. Este assunto também, ele é regulamentado pela resolução 525, né? A resolução 525. O que diz a regra geral, né? A regra geral diz o seguinte, né? Que o trabalho ininterrupto do motorista não poderá ultrapassar 5 horas e 30 minutos, né? Isso aqui é a regra geral. Depois da regra geral, nós temos várias regras aí, pontuais, regras específicas sobre esse assunto, né? Professor, vamos calcular aqui? Então, o cara aqui, ó, aqui consta, ó, data da ficha de trabalho de autônomo, né, condutor, tá aqui, ó, esse cara aqui. Então, ele tá cobrando aqui esse pedaço aqui, ó, na ficha. Então, no dia 3, então vem comigo aqui, no dia 3/1,
Data de saída. Saída para quê? Para o trampo dele, né? Qual que foi? 17 horas. Tá? Data da fiscalização. Dia 3/1. Também. A fiscalização às 21 horas. Essa distância aqui dá o quê? 17, 18, 19, 20. 4 horas, né? Aí, 4 horas, né? Então, 4 horas aqui é menor. Ou seja, né? Vem comigo, vamos de novo aqui. O condutor em questão não ultrapassou o tempo máximo ininterrupto de direção previsto. Regra geral, 5 horas e meia. Na legislação de trânsito para o tipo de veículo referido. Exatamente aí, porque se fosse o ônibus, nós temos aí uma outra regra de ônibus, né? Temos uma outra regra de ônibus, se fosse o ônibus aí, com certeza ele estaria infringindo. Ou seja, essa questão aí, ela está correta. Essa questão está correta. Aí, exceção correta. Professor, eu quero fundamentação da questão. Vem comigo, vamos lá. Olha só, se você for lá no artigo 67C, ele fala: é vedado ao motorista profissional dirigir por mais de 5 horas e meia ininterruptas veículo de transporte rodoviário coletivo de passageiros e de transporte rodoviário de carga, né? Tá aí, né? Lá na resolução, o motorista profissional no exercício de sua profissão e na condução de veículos mencionados no caput do artigo 1º fica submetido às seguintes condições, conforme aí estabelecido no artigo 67C e 67E. Aí nós temos várias regras, né? É vedado ao motorista profissional dirigir por mais de 5 horas e meia ininterruptas veículos de transporte rodoviário coletivo de passageiro ou transporte rodoviário de cargas, né? Ou seja, caiu aqui na regra geral, ok? Bacana, vamos seguir. PRF 2019, CESP, cargo de policial. Vem comigo, né? Vamos lá. Vou ler de novo o comando aqui, né? No dia 3/1 de 2019, às 21 horas, um policial rodoviário federal, em rodovia federal de pista simples, abordou um veículo tipo cegonha, combinação de um caminhão-trator e um semi-reboque, com 22 metros de comprimento e distância entre os eixos extremos de 18 metros, que transportava veículos nas plataformas superior e inferior, né? Ok, bacana. O disco-diagrama registrador instantâneo inalterável de velocidade e tempo de veículo mostrava superposição de registros, o que impossibilitava a leitura do tempo de movimentação de veículo e suas interrupções. Na ficha de trabalho de autônomo do condutor constavam data de saída, 3/1, e data de saída e hora de saída, às 17 horas. Além disso, a autorização especial de trânsito de posse do condutor não permitia tráfego em local e horário distintos, o que prevê a norma aplicável. Ok, bacana, né? Comando da questão. O que ele vai perguntar? Aqui nós temos várias situações nesse texto ilustrativo. Nessa situação, apesar de o disco-diagrama não se prestar para o exame, bacana, não cabe aplicação de penalidade decorrente do referido aparelho registrador, já que foi possível a fiscalização do tempo de direção do motorista por meio de verificação de ficha de trabalho de autônomo, né? Professor, e aí? Duas situações, né? Duas situações, inclusive essa questão muito bem elaborada, parabéns aí à banca do CESP, né? Quando a gente pega uma questão desse nível, a gente fica até feliz em resolver essa questão, né? De novo aqui, nessa situação, apesar de o disco-diagrama não se apresentar exame, olha aí, não cabe aplicação de penalidade decorrente do defeito do aparelho. Então nós temos aqui, primeira situação, tá? Defeito do aparelho. Ok. Bacana, né? Ok, vamos lá. Vamos analisar por partes, né? Já que foi possível a fiscalização do tempo de direção do motorista. Segunda situação, tempo, olha aí, de direção. Ok, vamos lá. São duas condutas aqui. O tempo de direção, com esse texto base, pergunto a você, é possível a auferição de constatar o tempo de trabalho, sim ou não? Sim. Então, ele é possível, né? Então, aqui, ó, tempo de direção,
Ó, não há infração. Professor, por que não há infração aqui no tempo de direção? Não há infração no tempo de direção porque ele usou a ficha, né? E nessa ficha lá constatado, tá constatado. É permitida pela legislação? Sim, é permitido pela legislação. Agora, e quanto à conduta, né? A conduta e a situação do veículo, que o aparelho aí, registrador, está com problemas. Aí, aqui, há infração. Porque, segundo o CTB, a gente vai estudar, salvo engano, artigo 232, ele diz o seguinte, né? Que é permitido, que é obrigatório, né? Então, aqui há infração. Então, há infração. Então, a primeira situação, ele vai ser penalizado, e na segunda, ele não vai ser penalizado. Uma questão muito importante, uma questão muito legal aqui, na qual a gente abordou esses assuntos aqui. Ou seja, essa questão ela está errada. Ela está errada simplesmente pela primeira parte. Porque tem um dever, obrigação de quê? De estar o disco diagrama perfeitamente lá, o registrador instantâneo de velocidade e tempo, tem que estar perfeitamente em funcionamento, ok? Professor, quero fundamentação teórica. Claro, né? Mais uma questão aí, que foi cobrado aí, que a gente abordou esse assunto, né? Vamos falar primeiro sobre a situação, as formas de auferir o registro, lá, a verificação, né, do trabalho do condutor, está aqui. Resolução 525, 2015, artigo 2º, a fiscalização de tempo de direção e no intervalo de descanso do motorista profissional dar-se-á por meio de 1. Análise do disco ou fita diagrama do registrador. Análise do disco ou fita diagrama do registrador instantâneo inalterável de velocidade e tempo ou de outros meios eletrônicos idôneos instalados no veículo de forma regulamentada pelo Detran. Então, isso aqui é a primeira possibilidade de quê? De fiscalização. 2. Verificação do diário de bordo, papeleta ou ficha de trabalho externo fornecida pelo empregador. Ou, finalmente, verificação da ficha de trabalho, do autônomo conforme o anexo 1 dessa resolução. Então, ele caiu aqui na ficha de trabalho do autônomo, né? Então, ele é possível. A fiscalização por meio dos documentos previstos nos incisos 2 e 3 somente será feita quando da impossibilidade de comprovação por meio de disco ou fita magnética do registrador instantâneo e inalterável de velocidade de tempo do próprio veículo fiscalizado. Então, o motorista, o condutor aqui do veículo, ele se safou dessa fiscalização. Mas o que tornou a questão incorreta está aqui. Artigo 230, eu falei 232, 230. Conduzir o veículo. Inciso 14. Com o registrador instantâneo inalterável de velocidade e tempo viciado ou defeituoso, quando houver exigência para este aparelho. No caso ali, havia exigência. Então, infração grave, penalidade multa, medida administrativa retenção do veículo para regularização. Então, olha aí, a questão muito bem elaborada, onde o CESP aí cobrou algumas situações, ok? Vamos lá, continuando a nossa correção. Agora nós tivemos aí uma questão sobre a resolução 735 do CONTRAN. Essa resolução ele traz o quê? É a composição de transporte de veículos, né? Ou seja, aqueles caminhões cegonhas ou cargas paletizadas, né? Que pode ser utilizado também nesse tipo de transporte. Resolução 735. Vem comigo. No mesmo texto aí, né? PRF 2019, CESP policial. Ó, no dia 3/1, ok, vem comigo, né? Às 21 horas, um policial rodoviário federal em rodovia federal de pista simples abordou um veículo do tipo cegonha, com combinação de um caminhão-trator e um semi-reboque, com 22 metros de comprimento e distância entre os eixos extremos de 18 metros, que transportava veículos nas plataformas superior e inferior. Ou seja, aqui é o quê? Aqui é o caminhão cegonha, né? Aqui é um caminhão cegonha. Então, este cara aqui, ele vai ser a combinação, né? Combinação de transporte de veículos, né? Que é regulamentado, tem uma regulamentação específica pela resolução 735 de 2018. Tá? Provavelmente a questão a resposta estará nesta aula, né? Ok. O disco diagramador de registrador instantâneo inalterável de velocidade, tempo e veículo mostrava a superposição de registros, o que impossibilitava a leitura do tempo e movimentação. Ok, né? Na ficha de trabalho autônomo, bacana. Além disso, a autorização especial de trânsito de posse do condutor não permitia o tráfego em local e horário distintos do que prevê a norma aplicável, né? Bacana, né?
o que prevê a norma aplicável, né? Então é o seguinte, vamos lá, comando da questão. Haja vista o horário e o local da vistoria, né? O horário, né? E o local da vistoria. Professor, qual que é o horário aqui? Olha aqui, às 21 horas. Aqui, ó. Tá, local da vistoria. Ó, local. Tudo isso aqui é importante. Qual que é o local aqui? Rodovia. Rodovia Federal. Pista simples. É isso, tá aqui. Bem como as condições de transporte de veículo. Condições, carga paletizada, né? Aí, o policial rodoviário deverá, aí ó, ele deverá, ó o comando aqui, deverá lavrar auto de infração. Então ele deverá fazer um auto de infração, bacana, né? Pelo descumprimento da restrição de tráfego, cabendo a aplicação da penalidade prevista. Professor, como assim restrição de tráfego, né? O que acontece é que ele tem, ó, além disso, a autorização especial. Então ele já tinha uma autorização especial. O cara que elaborou essa questão, ele sabe muito de trânsito, né? Muito de trânsito. A autorização especial de trânsito de posse do condutor não permite tráfego em local e horário distintos do que prevê a norma aplicável. Aí, professor, e agora? Agora vem o tal do pulo do gato, que só aluno aqui da LAC Concurso sabe, ó. Olha aqui, norma aplicável, né? Professor, qual que vai ser a norma aplicável aqui? A resolução 735 de 2018, né? Qual que é, professor? O horário aqui é até o pôr do sol. Às 21 horas, quando ele colocou esse horário aqui, ó, ele já não tinha mais sol, ou seja, está correta a conduta aqui do policial. O policial deverá, sim, aplicar a penalidade. Por quê? Porque já não tem mais sol naquele momento, né? Então a questão está correta, né? Mais um tipo de questão que nós abordamos na nossa sala de aula, né? Na sala de aula e também no vídeo, né? Aí, galera, gostou? Professor, eu quero fundamentação. Claro, tá aqui, ó, vem comigo. Resolução 735, que é o comando aqui da questão, né? Vem comigo, ó. O trânsito de combinações para transporte de veículos CTB e combinações do que paletizadas, né? O que trata essa resolução é do amanhecer ao pôr do sol. Ao pôr do sol, e a sua velocidade máxima é de 80 km por hora, né? Então esse tipo de veículo, tá? Mesmo contendo aí autorização especial, essa aqui é a regra geral de horário de trabalho desse tipo de veículo, né? Então, do amanhecer ao pôr do sol, uma questão super difícil. Prof, e qual que vai ser aí, professor, a penalidade dele? Infração média, né? Penalidade multa, transitar em locais e horários não permitidos pela regulamentação estabelecida pela autoridade competente para todos os tipos de veículos. Aí, infração média e penalidade multa, né? Bacana, ótimo, vamos para mais uma. E agora a gente vai trabalhar aqui o assunto, né, da resolução 396, né? A resolução 396, ela é muito importante, eu não tenho que estudar isso aqui, também em conjunto lá com as velocidades máximas dos veículos, né? Essa resolução, ela trata o quê? De fiscalização eletrônica por radar, tá? Ela trata aí, por resolução aí, ela trata o quê? A fiscalização eletrônica por radar. Vamos lá, vamos estudar essa resolução. Vem comigo. PRF 2019, CESP, né, cargo de policial. Em uma rodovia federal, em um trecho em curva, localizado no perímetro urbano, ó, fora do perímetro urbano. Marquem essa palavra aqui, ó. Tá fora, ó, fora do perímetro urbano. Ok? Ok, urbano, né? Vamos lá. O índice de acidentes de trânsito, apesar de haver medidor de velocidade do tipo instalado no local. Tá? Tá ok. Nesse caso, no sentido de aumentar a fiscalização de excesso de velocidade nesse trecho, será correta a utilização de equipamento tipo portátil, olha aí, do tipo portátil, a distância de 1 km, aí, 1 km aí, 1 km, do medidor de velocidade do tipo fixo já instalado. E aí, professor, vamos lá, né?
essa questão está errada, né? Por que está errada? Porque o número correto não é 1 quilômetro, né? Então, o cara, para fazer essa questão aqui, essa questão aqui foi difícil. Essa questão foi difícil porque o aluno deveria ter fixado essas distâncias aqui. Então, ele está o quê? Tipo portátil a distância de 1 km no medidor de velocidade do tipo fixo já instalado, né? E aí, professor? Está errado, né? Por que está errado? Vem comigo aqui, ó. A resolução, né? Aqui, ó, a resolução está aqui, ó. Parágrafo 7. Quando em determinado trecho da via houver instalado medidor de velocidade do tipo fixo, tá? Aí, ó, quando em determinado trecho da via houver instalado medidor do tipo fixo, é exatamente isso. Lá já tinha um fixo, né? O que ele quer agora? Ele quer instalar um outro, do tipo portátil, né? Os equipamentos dos tipos estático, portátil, olha aí, somente poderão ser utilizados a uma distância mínima daquele equipamento de... Tá? Vamos lá. Ali fala 1 km. Não, nós temos duas situações, de 500 metros e de 2 km, né? Então já está errado, né? 500 metros nas vias urbanas em trechos em vias rurais de característica de via urbana. Vamos lá, vamos voltar aqui, ó. Ó, curva localizada fora do perímetro urbano. Então, se é fora do perímetro urbano, não cabe aqui os 500 metros, né? Vamos lá, 2 km nas vias rurais e vias de trânsito rápido, né? Ou seja, aqui cabe aqui o inciso 2. Então, a alternativa correta, ela está errada aquela alternativa. O erro daquela questão é simplesmente porque ele falou 1 metro, é 1 quilômetro, né? Mas são 2 quilômetros, está aí. A banca do CESP cobrando aí na prova da PRF, Ctrl+C e Ctrl+V. Este assunto foi um assunto também abordado durante as nossas videoaulas, né? O aluno que assistiu às nossas videoaulas de ponta a ponta, depois fez uma revisão, uma leitura do material aí, com muita dedicação, com certeza ele fechou essa prova. Bacana, gabarito errado, porque lá constava 1 km e o correto são 2 km. Resolução agora, né? Mais uma resolução aqui, 349, né? 349. Essa resolução 349 de 2010, ela trata sobre transporte eventual de cargas e bicicletas, né? Então, transporte eventual. O que é o transporte eventual, professor? É aquele veículo que não é um veículo de carga, mas eventualmente ele transporta algum tipo de carga. Claro, bicicleta também, que é considerado uma carga indivisível, né? Então, tem regras. No trânsito, tudo tem regra, né? Tudo tem regra. Bacana, vamos lá. Primeira questão. PRF 2019, cargo do CESP aí, né? Prova, banca do CESP, cargo de policial. Independentemente de instruções do fabricante. Aí já complicou, né? Independentemente de instruções de fabricante. Rapaz, preste atenção, regra absoluta no trânsito, né? Absoluta, essa regra absoluta não tem exceções. Eu desconheço qualquer tipo de exceção aí, ou não lembro nenhum tipo de exceção. O que é essa regra absoluta? Essa regra absoluta diz o seguinte, vem comigo aqui, ó, todos, né? Tudo e todos deverão sempre respeitar as normas, as instruções do quê? Do manual do fabricante, né? Então lá, se você tem um veículo, né, que tem capacidade para transportar, por exemplo, de acordo com o fabricante, né, 10 toneladas, está lá, no máximo 10 toneladas. A configuração desse veículo permite você transportar 20 toneladas, por exemplo, né? E aí, professor, a configuração, a regra está lá, mas o fabricante diz que é somente 10. Então você pode, quanto? 10. Então aqui, olha aqui, independentemente de instruções do fabricante, isso aqui você já tem um comando para você acertar a questão aqui. Nos dispositivos instalados na parte traseira do veículo, a quantidade de bicicletas que podem ser transportadas depende do comprimento do balanço traseiro ocupado pelas bicicletas, né? Que, de acordo com a legislação pertinente, não pode ultrapassar a distância entre os eixos do veículo transportador. E aí, professor? Aí é fácil, né? Temos duas situações aqui, ó. Então, o que ele está falando aqui? Qual que é o comando da questão aqui? Ele está colocando aqui, ó, o veículo, né? O veículo. Então, o balanço traseiro, olha aí, o balanço traseiro, tá?
o balanço traseiro. Vamos pegar aqui, ó. Fazer um veículo aqui, né? Aqui, ó. Um veículo aqui, né? O balanço traseiro é até 60%. E aqui você coloca as bicicletas, tá? A quantidade não importa, somente o balanço traseiro. Tá aí. Até 60% da distância desses eixos aqui. E aí, professor, este comando está correto. Só que, né, quem for instalar, tá, vai ter o quê? Que seguir as instruções do fabricante. Então, o erro da questão é apenas na primeira parte, independentemente de instruções do fabricante. Negativo. Então, o fabricante, você vai ter que seguir aí as instruções do fabricante. Porque se você desrespeitar as instruções do fabricante, você está colocando em risco. Então, o erro da questão, tá? A segunda parte está super correta. Muitas pessoas aqui devem ter colocado errada a questão, correta, aliás, a questão. Ele não percebeu aí a pegadinha, a casquinha de banana, que foi a primeira parte, independentemente de instruções do fabricante. Então, isso aqui é regra absoluta, gente. Tudo e todos deverão sempre seguir o que as regras do fabricante, porque as regras do fabricante que tem todas as resistências lá comprovadas em laboratório. Bacana? Tá errado, professor. E a fundamentação teórica? Vem comigo. Reforço pedagógico importantíssimo. Professor, onde que está escrito isso de 60%? Vem comigo, ó, artigo 3º da resolução 349. A carga ou bicicleta deverá estar acondicionada e afixada de modo que, olha aí, carga ou bicicleta, né? A carga eventual ou a bicicleta. Vem comigo. Inciso 4, sexto, né? Não ultrapasse as dimensões autorizadas para veículos estabelecidos na resolução CONTRAN 210 de 2006, que estabelece os limites e pesos de dimensões para veículos que transitam por vias terrestres e dá outras providências ou resolução posterior a que venha sucedê-la, né? Então tá aqui. O que diz a resolução 210? Vem comigo. Reforço pedagógico, né? Lá no parágrafo, artigo 1º, parágrafo 1º, ele fala do balanço traseiro, né? Professor, o que é o tal do balanço traseiro, né? É essa distância aqui, ó, tá? Então, essa distância aqui do último eixo até a extremidade aqui da caçamba, né? Tem que ser o quê? 60, menor que 60% da distância entre os eixos, né? Então, tá aqui, ó, balanço traseiro, né? Dos veículos serão, né? Nos veículos não articulados de transporte de carga até 60%, tá aí. Não podendo exceder 3,5 metros, tá? 3,50 metros, não pode ultrapassar. Além disso, como é que a resolução 349 trata desse assunto? Ele vem reproduzir o conceito da 210. Nos veículos que tratam essa resolução, será admitido transporte eventual de carga indivisível, bicicleta é considerado carga indivisível, respeitados os seguintes preceitos, ó. O balanço traseiro não deve exceder 60% da distância entre os dois eixos do veículo. Figura 2, olha aqui, ó. 60% aqui, ó, o B, não pode ser da distância do A. Isso que está dizendo aqui, tá? Tá aí, não pode. Agora, a questão, ela está errada, não por essa distância de 60% do balanço traseiro, mas sim, unicamente pela palavrinha, independentemente das instruções do fabricante. Tá? Não é nem que você acertou essa questão ou errou, é o conceito que você leva dessa questão para a sua vida. Tudo bem, pessoal? Vamos lá, vamos seguir aqui, né? PRF CESP 2019, cargo de policial, né? Não se permite o transporte de bicicleta em veículo com compartimento de carga aberto, mesmo que o compartimento da bicicleta ultrapasse o comprimento da caçamba ou do referido compartimento, né? E aí, professor? Vamos lá, de novo. Não se permite o transporte de bicicleta em veículo com compartimento de carga aberto, né? Professor, dá um exemplo aí, Touro, né? Pampinha da minha época, né? Saveiro, né? Essas caminhonetezinhas, essas picapezinhas, né? Então tá lá. Então você quer colocar uma bicicleta onde? Lá no departamento de cargas, né? Aí vem comigo, ó, aberto, né? Então não é permitido? Calma, né? Mesmo que o comprimento da bicicleta ultrapasse, ó, mesmo que ultrapasse o compartimento da caçamba, ele está ultrapassando a caçamba, né? Ou do referido compartimento, está passando. E aí, professor, é permitido ou não é permitido?
Aí você vai ter que ir, esse tipo de situação aqui, aqui ele colocou o quê? Bicicleta. Bicicleta é considerada uma carga indivisível. Se fala de transporte de bicicleta, nós temos uma resolução que trata exclusivamente desse assunto, que é a resolução 349. Lá na resolução 349, ele diz que você pode sim, tá? Você pode sim ultrapassar a caçamba em cargas indivisíveis, porque se for carga divisível, não pode ultrapassar a caçamba lá, o compartimento de carga. Só que essa distância que vai ultrapassar tem que respeitar a regra do balanço traseiro, que é de 60% dos eixos, da distância entre os eixos do veículo, das extremidades dos eixos, né? Ou seja, está errada a questão, porque a palavra não invalidou, né? Não invalidou. Ok? Professor, fundamentação, importante, né? Vamos lá, de novo, resolução 349. O que diz aqui, ó? Nos veículos que trata essa resolução, bacana, aqui o exemplo aqui, o cara colocou uma bicicleta ali, por exemplo, será admitido, lá ele falou não será admitido, transporte eventual de cargas indivisível. Bicicleta é considerado o quê? Carga indivisível. Respeitado os seguintes preceitos, olha aí, o balanço traseiro não deve ceder 60%. Então essa distância aqui, ó, não pode ser mais do que 60% da distância do ar à extremidade dos eixos, né? Então essa aqui é a questão muito bem elaborada, somente aluno aí que estudou com bastante concentração conseguiu acertar uma questão como essa. Ou seja, o gabarito está o quê? Errado. Mais uma questão, né? Vamos aí de novo na resolução 349, né? Vamos aqui à resolução 349, que trata aí sobre transporte eventual de cargas e bicicletas, só que essa questão também é um assunto que você pode acertar lá na aula de veículos, parte 1, né? Veículos, parte 1, que é a resolução, além disso, né? A resolução 210, aliás, a resolução 210 que trata de pesos e medidas, né? Vem comigo, né? Transporte eventual de cargas, mais uma aí, mais uma questão da resolução 349. PRF 2019, banca do CESP, cargo de policial. O transporte de bicicletas e dispositivos fixados no teto de veículos estará em conformidade com a legislação de trânsito, caso a altura do sistema de veículo dispositivo de bicicleta não ultrapasse, né, a 4,4 metros, né, 4 metros e 40 centímetros, né? Então, o que é a questão aqui, Carol? O transporte de bicicleta é um dispositivo fixado no teto, né? Então, você tem um veículo, né? Olha aí. Você tem um veículo aqui, tá? Aí você tem um veículo aqui, e em cima aqui, você está transportando o quê? Uma bicicleta, né? Tá aí, está transportando uma bicicleta aqui. O que ele está falando aqui? O transporte de bicicleta em dispositivo fixado, aqui tem um dispositivo fixado aqui, né, no teto do veículo, estará em conformidade com a legislação de trânsito, né, da altura do sistema. Estou falando o seguinte, né, ó, tá aqui, que essa altura aqui é 4,40, né? E aí, professor? Correto, né? Professor, fundamento da questão, tá? Altura do veículo. Ó, resolução 210. Aí. Resolução 210, ele diz claramente o quê? Que é de 4,4. Tá aí, né? Professor, qual que é a tua resolução? E acima disso você pode, mas você tem que ter o quê? Autorização especial de trânsito, né? E nós temos aqui também, né? Então esse cara aqui, 4,4 aqui, vou notar aqui para vocês, ó. Regra geral, né? Sem AIT. Aí nós temos a resolução também, ó, 735 de 2018, né? Que ele amplia até 4,7, né? O que acontece? Nesse caso aqui, tá? Nesse caso aqui, é para veículos de transporte, transporte de veículos, é combinação de transporte de veículos, ou combinação de transporte de veículos com cargas paletizadas. Esses dois casos aqui, sem autorização especial de trânsito, né? Os demais casos, né? Vou colocar aqui, né? O terceiro ponto, né? Necessita o quê? Com autorização especial de trânsito, né? Vamos lá. O transporte de bicicletas e dispositivos fixados no teto do veículo estará em conformidade com a legislação de trânsito, caso a altura do sistema de veículo dispositivo de bicicleta não ultrapasse daqui.
Então, se essa distância aqui for até 4,30, ele pode rodar tranquilamente, que ele não está ultrapassando aí, tá, a altura máxima permitida, né? Então, tá aqui as duas situações, a gente deu aí uma recordada, inclusive, né? Então, o gabarito está correto, né? Gabarito está correto. Professor, e a fundamentação? Vamos lá, né? Primeiro, vamos lá na 210, de 2006, artigo 1º. As dimensões autorizadas para veículos com ou sem carga são as seguintes: largura máxima 2,60 e altura máxima 4,40, né? Aí vamos lá na resolução 349, que trata o quê? Que trata, a 249, que trata de quê? Que trata do transporte de bicicletas, né? Ou cargas eventuais, né? Aí tem uma pegadinha. O cara vai lá no artigo 5º, né? O que acontece? Permite-se o transporte de cargas acondicionadas em bagageiros ou presas aos suportes apropriados devidamente fixados na parte superior externa da carroceria. Aqui, parágrafo 2º, olha só. As cargas já consideradas com a altura do bagageiro ou do suporte deverá ter altura máxima de 50 centímetros. E as suas dimensões não devem ultrapassar o comprimento da carroceria. Então está aqui, olha aqui, 50 centímetros, né? Professor, você falou que pode. Sim, eu falei que pode. Então, cargas, bagageiro até 50 centímetros. Só que a própria resolução, mais adiante, tá? A 349, no artigo 8º, ele diz: na hipótese de bicicleta ser transportada sobre o teto, não se aplica a altura especificada no parágrafo 2º do artigo 5º. Aí, artigo 5º, parágrafo 2º, que é 50 centímetros. Aqui vai valer o quê? As regras da 210. Então, para a bicicleta, ela pode ser transportada, ela não atende à regra geral de cargas eventuais, é até 50 centímetros, já considerado bagageiro, e sim a altura máxima, que é 4,4, né? Muitos alunos aí erraram essa questão, porque observe bem que essa questão aqui, a banca do CESP, ela fez um aprofundamento, né? Ela queria que o aluno tivesse aí realmente essa dimensão de medida na cabeça, senão ele não conseguiria fazer essa questão. Bacana? Bingo, vamos adiante. Agora, uma questão aí que caiu aí, duas questões na prova, que é sobre amarração de cargas, né? A resolução 552, de 2015, duas questões desse assunto na prova aí do APRF 2019. Também dois assuntos que foram aí devidamente abordados na sala de aula, né? E no vídeo, vem comigo. PRF 2019, CESP, cargo de policial. Nos veículos com carroceria aberta, ok, carroceria aberta, tá? Os dispositivos de amarração devem ser tensionados pelo lado externo das guardas laterais, independentemente do espaço interno ocupado pela carga da carroceria, como mostram as figuras a seguir, né? E aí, professor? Aí o erro da questão está aqui, ó, tá? Independentemente, depende sim, né? Você pega essa carga aqui, né? Você observa que a carga aqui está, ó, tá ocupando todo o espaço da carroceria. Então, neste caso aqui, ó, você vai amarrar assim, nessa posição, que você vai fazer a amarração da carga. Bacana, né? Bingo, né? Bingo, né? E neste caso aqui, olha aqui, a carga, ela não está ocupando, né? Então, ela tem que ser tensionada nessa posição aqui, tá? Porque se você faz aqui, ó, você vai ter uma força tensora aqui, pressionando essa haste, ela vai vir quebrar. Então, assim que deve ser. Então, está errada a questão, né? Essa está correta e essa aqui está errada. Inclusive, tá? O examinador aqui retirou essa figura da própria resolução 552, né? Ele retirou essa questão da resolução 552. Então, o gabarito está errado, né? O gabarito está errado simplesmente por essa posição. E agora, professor, fundamentação. Vem comigo, né? Olha só, deixa eu apagar aqui o quadro para ficar bonitinho. Artigo 6º da resolução, né? Olha só. Nos veículos do tipo carroceria aberta, que é o caso em questão, tá? Com guardas laterais rebatíveis, tá? No caso de haver espaço entre as cargas e as guardas laterais, o dispositivo de amarração deve ser tensionados do lado interno das guardas laterais. Figura 1. Aqui, figura 1, exatamente a figura que foi cobrada em prova, né? Então aqui, Caí cobrou essa questão aqui, ó, tensionados aqui, né? Ó, o ponto aqui para amarração, né? Tá errado, né?
Tá errado, ó. Aqui não pode, ó, né? E nesse caso aqui tá correto, ó. Tensionado, quando a carga aqui, então depende, a amarração depende da carga, né? Voltando aqui, vamos ler aqui, ó, parágrafo 1º. Fica proibida a passagem dos dispositivos pelo lado externo das guardas laterais, tá? Ok. Excetuam-se os casos em que a carga ocupada todo o espaço interno das carrocerias, tendo apoiado ou próxima às guardas laterais ou de seus fueiros, impedindo a passagem do dispositivo de amarração dentro das guardas. Neste caso, o dispositivo de amarração pode passar pelo lado externo das guardas, né? Ou seja, é exatamente este caso aqui que está lá na figura. Bacana? Então tá aí, questão fácil aí, o aluno que estudou aí, ele não errou essa questão, né? Vem comigo. Ainda de amarração, né? Vamos lá. PRF 2019, CESP, cargo de policial, né? Tanto em veículos do tipo baú frigorífico, como mostra a figura 1A9I, né? Ou seja, essa aqui, caminhão frigorífico, está aqui, né? Como em veículos do tipo baú lonado, olha aí, como a figura IA, tal, né? É opcional a existência de pontos de amarração internos para a carga transportável. Então, a questão está aqui, né? O que ele fala aqui? Ele fala que esses dois tipos de veículos, né? É opcional. O que é opcional, né? A existência de pontos de amarração internos, né? E aí, professor? Questão muito difícil também, né? Uma questão muito difícil. Eu sempre falo, essa prova da PRF passou aquele aluno que conseguiu fixar o conteúdo, né? E eu observo que ele cobrou bastante resolução. Em especial essas resoluções bem específicas, né? A prova foi pauleira. E aí, professor? Acontece o seguinte, que essa resolução, ela trata esse tipo de veículo lonado, tá? Como não tendo carroceria. Então, nesse veículo lonado aqui, não é opcional a existência, ele é o que é obrigatória. Já no veículo frigorífico, ele é opcional. Então, o erro da questão é afirmar que ambos tipos de veículos são opcionais, né? Então está errada a questão, né? Professor, tudo bem, e aí? Não, só essa explicação não vale a pena. Você não vai conseguir fixar o conteúdo. Você vai ter que ter esse devido aprofundamento. Olha só, resolução 552. Nos veículos do tipo baú lonado, olha aí, as lonas laterais não podem ser consideradas como estrutura de contenção de carga, tá? Então não podem. Então, no veículo lonado, essa estrutura aqui não é contenção de cordas. Então, o que acontece? A carga tem que ser o quê? Amarrada. Então, neste caso, é obrigatório, devendo existir pontos de amarração em número suficiente. Já nos veículos com carroceria inteiramente fechada, furgão de carga geral ou baú, né, baú isométrico, baú frigorífico, etc., ou seja, ou de cima, né? O que acontece? Essa carroceria, né, as paredes podem ser consideradas como estrutura de contenção. Então, neste caso aqui, né, as paredes já são consideradas estruturas de contenção. Lá tem a ripinha, lá tem os pontos de amarração da carga. Então, neste caso, do caminhão furgão, do baú frigorífico, que é o caso da questão, sendo opcional a existência de pontos de amarração internos. O erro da questão foi falar que em ambos os casos é opcional esses pontos de amarração interno, né? Tá errado, você tem que considerar ali a carroceria do veículo em questão, né? Pergunta aí, né? Muito aí, detalhes aí, para o aluno saber essas questões aqui, né? Mais uma, resolução CONTRAN, tá certo? 453, uso de capacete, né? Uso de capacete, caíram duas questões na prova, né? Então vem comigo, vamos ler aqui a ementa aqui que você vai saber. Então, o uso de capacete, claro que todos sabem que ele é obrigatório. Obrigatório para quem? Primeira coisa, para o condutor e o passageiro. Tá? Então, olha só, o capacete ele é obrigatório para o condutor e para o passageiro. Tá? Bingo! Para quais tipos de veículos? Olha só, vem comigo. Primeiro, motocicletas, motonetas, ciclomotores, triciclos motorizados e quadriciclos motorizados. Então, todos esses veículos, ok, é obrigatório o uso de capacete, tanto para o condutor quanto para o passageiro. E aí, professor, exatamente esse conceito caiu na prova. Vem comigo. PRF 2019, CESP, cargo policial. Situação.
Hipotética. Em operação de fiscalização em uma rodovia federal, a equipe da PRF verificou que o condutor de um quadriciclo não fazia uso de capacete. Olha aí, não fazia uso de capacete. O policial que abordou o veículo, ou abordou o condutor, o liberou, considerando que o uso de capacete pelo condutor desse tipo de veículo se restringe à condução de vias urbanas pavimentadas, né? Assertiva. Nessa situação, né, foram adequadas as condutas do policial condutor? Então tá aí, né? A gente viu na resolução 453, né? 349, que é o seguinte, é obrigatório. Professor, esse quadriciclo, ele é motorizado ou não motorizado? Vem comigo, ó. Em operação de fiscalização em rodovia federal, ou seja, rodovia federal para um quadriciclo circular, né? Claro que ele tem que ser o quê? Motorizado. Então, primeira coisa, né? Vamos lá, verificou o quê? O que o condutor do quadriciclo não fazia. Olha aí, condutor. Então, o condutor sem capacete. Aqui incorre em infração. Policial não atuou, abordou o condutor e o liberou. Então não atuou, né? Ok, a infração. Nessa situação, foram adequadas as condutas do policial e do condutor? Errado, né? Muito fácil a questão, porque o condutor está errado porque o condutor tinha que estar com capacete. E o policial teria que fazer a atuação da infração. Então o gabarito está errado, né? Professor, e aí? Vem comigo, né? Vamos lá. Olha aí, resolução 453, né? É obrigatório para circular nas vias públicas o uso de capacete motociclístico pelo condutor e pelo passageiro, de motocicleta, motoneta, ciclomotor, triciclo motorizado e quadriciclo motorizado, devidamente fixado na cabeça pelo conjunto formado pela cinta jugular e engate por debaixo do maximilar inferior. Então aí a questão está errada, né? O aluno, né, o candidato aí pode ter tido até uma dúvida, né, em relação ao que se o quadriciclo era motorizado ou não, né? Então a banca, depois dos recursos, considerou que esse veículo ele não é motorizado, né? Aliás, ele era motorizado, né? Com certeza choveu aí de perguntas. O CESP aí, ela manteve aí a questão como errada, manteve a questão aí como errada, né? Mas vamos lá, vamos para frente aí, vamos analisar a situação, né? Se não, essa questão seria anulada, seria a 7ª questão anulada de 40 da PRF. PRF 2019, CESP, cargo de policial. É permitido que o motociclista levante a viseira do capacete enquanto o veículo conduzido estiver parado, aguardando a travessia de pedestre diante do semáforo, né? E aí, professor, qual que é a situação? O cara lá é um motociclista, está na moto dele, de boa, está com capacete, bacana, aí ele para no sinal de trânsito, semáforo. E aí, professor, semáforo fechado. Então, é permitido com o veículo dele, com a motocicleta parada, ele suspender a viseira? Certo ou errado? Certo, correto, né? Correto por quê, professor? Porque eu falei isso em sala de aula, e eu falei por quê? Porque a legislação permite isso, essa questão foi cantada na aula, tá? Tanto na aula do CTB, quanto a aula da resolução específica. Vem comigo, olha aí, resolução CONTRAN 453. Quando o veículo estiver em circulação, a viseira ou óculos de proteção deverão estar posicionados de forma a dar proteção total aos olhos, observados os seguintes critérios. 1. Quando o veículo estiver imobilizado na via, parado, independentemente do motivo. Independentemente do motivo, a viseira poderá ser totalmente levantada, devendo ser imediatamente restabelecida a posição frontal aos olhos quando o veículo for colocado em movimento. Então está absolutamente correta essa questão aí da viseira do capacete do motorista. Bacana? Ótimo, vamos continuar. Agora nós vamos estudar aqui, né, a resolução 356, né? Também caiu uma questão aí da resolução 353. O que trata essa resolução? Essa resolução, ela traz o que? Os requisitos mínimos para
os veículos mototáxi, né, e o motofrete. Mototáxi, passageiros, e motofrete aqui é o que? Mercadorias, né? Vem comigo. PRF 2019, CESP, cargo de policial. Entre as 3 situações ilustradas a seguir, nós temos aqui, primeira situação, né, vou ter que colocar aqui, ó, botão em vermelho aqui para ficar fácil o entendimento, né? Olha aí, né? Primeira situação, um veículo carregando aqui, ó 3, tá? 3 galões de água de 20 litros, né? Temos a segunda situação, né? Tá? Segunda situação. Também, ó, uma moto aqui, ó, com 3, né? Ó, o cara aqui, esse aqui foi, ó, multa de trânsito, né, cara? Aí, passou no radar, né? E o terceiro caso aqui, ó, ele também está transportando 3, só que agora o Sidecar. Ok. Na figura 1A95, que é o terceiro aqui, é permitido para o transporte de galões de água mineral com capacidade de até 20 litros. Ou seja, ele está dizendo que na figura 3 é permitido, positivo. Inclusive o seguinte, das 3 situações, somente é permitido transportar esse tipo de veículo no Sidecar. Ou seja, no acoplamento lateral da moto, né, da motocicleta aqui, que vai virar o quê? O motofrete, né? O motofrete, então está correta a questão. Professor, e a fundamentação? Vem comigo, vamos lá, fundamentação da questão. Olha só, a resolução 356 que trata sobre isso. É proibido o transporte de combustíveis inflamáveis ou tóxicos, ou seja, no motofrete não pode, em hipótese nenhuma, carregar, transportar o quê? Combustíveis inflamáveis ou tóxicos, né? Isso está na resolução 356 e também consta lá no CTB. E de galões de veículos que trata a lei tal. Com exceção de botijões de gás com capacidade máxima de 13 quilos. Então pode, né? Motofrete pode carregar botijão de gás, né? E galões contendo água mineral com capacidade máxima de 20 litros, né? Essa capacidade máxima de 20 litros foi exatamente o que a questão abordou. Desde que com auxílio de Sidecar. Olha aí, ou seja, só pode transportar o bujão de gás e o galão de 20 litros na figura 3 ali que eu passei para vocês. Então, essa é a fundamentação aí do gabarito. Com certeza, o aluno lá que acertou essa questão. Bacana? Vamos seguir. Uma questão agora que abordou a resolução 619, né? Resolução 619 de suma importância aí, porque ele trata dos procedimentos para aplicação das multas, né? Nós sabemos que as multas têm todo um rito de aplicação. Primeiro acontece o seguinte, você vai ter que ser o quê? Notificado dessa atuação. Depois da notificação da atuação, você pode entrar com a defesa de atuação, tá? Depois da defesa de atuação, você vai ser notificado pela infração, você pode entrar com defesa, se não entrar, você tem que fazer o devido pagamento, né? Então, todos os detalhes dessa resolução 619, e é mais uma aula aqui do professor Luiz, que a gente aborda assunto por assunto, artigo por artigo dessa resolução. PRF 2019, CESP, cargo de policial. Vem comigo. Situação hipotética. Ao abordar um veículo em rodovia federal, o policial rodoviário federal constatou que o condutor era o proprietário do veículo, dirigia sem utilizar o cinto de segurança. O policial lavrou o auto de infração que continha a assinatura do condutor e especificava o prazo para apresentação da defesa de atuação. Ok, né? Nessa situação, fica a PRF dispensada de expedir a notificação de atuação ao proprietário do veículo? Vamos analisar a questão? Então é o seguinte, né? Ó, o primeiro, o condutor, tá, é o proprietário. Tá? Isso aqui é importante. Ocorreu a abordagem. E na abordagem do policial, ele lavrou o auto de infração. Está aqui. Então, neste caso aqui, tá? Neste caso aqui, já é considerado notificado pela atuação. Aí, ó, notificação da atuação. E aí passa a contar o prazo para a defesa da atuação. Aí. Defesa da atuação. Está aqui.
Depois do prazo da defesa da atuação, ele vai receber o quê? Ó, a notificação da infração. Aí. Ó como funciona aqui, né? Como foi naquele exato momento, então ele já recebe o auto e já notifica. Então, naquele exato momento, já passa a contar o prazo da defesa da atuação. Então, o gabarito está super correta, né? Uma questão muito tranquila, uma questão onde eu lembro que o professor aqui bateu bastante esse assunto na sala de aula, né? Ou seja, gabarito super correto aqui, tá? Dessa assertiva aqui. Nessa situação, fica a PRF dispensada de expedir a notificação da atuação ao proprietário do veículo. Tá aí para vocês. Fundamentação teórica, vem comigo aqui, né? Olha só, na notificação da atuação, né? Com exceção do disposto ao parágrafo 5º, né? O que diz o parágrafo 5º? Ó, o auto de infração de trânsito valerá como notificação de atuação quando for assinado pelo condutor e este for o proprietário do veículo. Olha a situação, né? Quando esse for o proprietário do veículo, né? Então, neste caso aqui já vale, né? Após a verificação da irregularidade e da consistência do auto de infração de trânsito, a autoridade de trânsito expedirá o prazo de 30 dias contados da data do cometimento da infração. A notificação de atuação dirigida ao proprietário do veículo, na qual deverão constar os dados mínimos definidos no artigo 280 do CTB. Olha aí, uma questão muito bacana, muito interessante aí. Bacana? Vamos lá, continuando. Mais uma questão para a galera aí, né? Essa questão aqui, ela vai abordar aqui lei seca, né? A resolução do CONTRAN 342, né? De 2013, que define aí os parâmetros da lei seca, da fiscalização de lei seca, com os instrumentos dessa fiscalização, e também um assunto aí que o aluno poderia acertar lá das medidas administrativas. É uma aula, então, uma questão que cobre, você podia acertar a questão por qualquer um dos caminhos aqui, né? Vamos para a questão. PRF 2019, CESP, cargo de policial. Em uma operação de fiscalização na abordagem de um veículo automotor, o policial rodoviário federal, ao notar que o condutor do veículo apresentava vermelhidão nos olhos, odor de álcool no hálito, desordem nas vestes e fala alterada, solicitou que o motorista se submetesse ao competente teste de etilômetro, que é o bafômetro apresentado, mas o etilômetro apresentou súbita pane, tornando-se inservível para o teste. Então, o que está acontecendo aqui, né, em uma operação de trânsito, o policial rodoviário parou o veículo, observou que o condutor apresentava olhos vermelhos, né, mau hálito, com cheiro de álcool, desordem nas vestes, fala alterada. O que ele pegou? Ele pegou o motorista e falou, vamos fazer aqui o bafômetro, né, que é o teste do etilômetro. Só que esse teste, ele estava, né, esse equipamento aí, ele estava com uma pane súbita, ou seja, estava danificado naquele momento e não conseguiu realizar o exame via esse bafômetro. E agora, nessa situação, diante da impossibilidade de confirmar a alteração da capacidade psicomotora do condutor, o policial ficou impedido de lavrar o auto de infração pela conduta de direção sob a influência de álcool previsto no CTB. E aí, professor, qual que é a questão? Cara, então ele falou, olha, então é o seguinte, professor, quer dizer então, se a gente considerar como correta essa questão, somente o bafômetro pode comprovar, tá, que aquele indivíduo estava ali sob influência de álcool? Não, está errado, né? A resolução 432, esse aqui é um assunto que já teve diversas alterações, né? E cada alteração que tem esse assunto, ele amplia o rol de provas, né? Ou seja, não, está errado, né? Por exemplo, exame de sangue, né? Pode sim comprovar aí que o cara estava sob o efeito de álcool, né? Então tá aí para vocês. Então tá errado, porque não é apenas o bafômetro, né? O policial tem outros meios para ele poder comprovar que ele fez uso de substâncias aí proibidas no trânsito, né? Então, está errada. Professor, o aprofundamento é importante, né? Vem comigo aqui, ó, essa resolução aqui, ó, dar-se-á por meio de pelo menos um dos seguintes procedimentos a serem realizados, né? Ó, exame de sangue, pode comprovar. Segundo, né, exames realizados por laboratórios especializados indicados pelo órgão ou entidade de trânsito competente pela autoridade policial, que é o caso, né? Vem comigo, ó. Teste com o aparelho destinado a
medição de teor alcoólico no ar alveolar, que é o etilômetro, que é o famoso bafômetro, né? Ó, verificação de sinais que indiquem a alteração da capacidade psicomotora do condutor, ou seja, não é apenas o item 3 que você pode verificar o consumo ou não de álcool no caso da questão, mas temos outros instrumentos, né? Ainda tem mais, olha só, lá nas medidas administrativas, né, artigo 277 do CTB, parágrafo 2º, a infração prevista no artigo 165, que é a lei seca, tá? Também poderá ser caracterizada mediante imagem, vídeo, constatação de sinais que indiquem, na forma disciplinada pelo CONTRAN, a alteração da capacidade psicomotora ou a produção de quaisquer outras provas em direito admitida. Ou seja, tá? Então, para comprovar o uso de álcool, né, você poderá usar qualquer outro tipo de provas admitidas. Como assim, professor? Um caso aqui de Cuiabá, uma menina foi lá, atropelou 3 pessoas, 2 morreram, outra não, uma sobreviveu ao acidente, né? E como é que provou, né? Ela evadiu, pegaram ela, levaram para a delegacia, foi lá na perícia, a perícia ela fez um teste lá, não deu nada. Mas como é que provou? Imagem lá do boteco que ela estava. Né? Descobriram o boteco que a menina estava, tá? Aí foram lá no boteco, pegaram a comanda dela, tinha consumido não sei quantas cerveja, álcool, não sei o quê. Então isso é um meio de prova para provar que ela consumiu imagem, bebendo lá, né? Pegaram a imagem dela, né? Foi uma exposição grande, né? Então não é apenas o bafômetro. Essa aqui é a lição dessa questão. Pronto! Encerramos assim a nossa correção da prova aqui da PRF. Tá? Espero que vocês tenham gostado dessa resolução. É muito importante isso, né? Eu digo para vocês que o professor Luiz aqui, eu quero corrigir todas as provas em relação, todas PRF, Detran. Já estou aqui na agulha, corrigir a prova do Detran agora, Pará, que teve. Tá? Em seguida aí a gente vai também corrigindo a prova do Detran São Paulo. Por quê? Porque aqui você vai ter sempre o quê? Um lugar completo aí de todas as legislações, de todas as questões de trânsito, dos concursos mais importantes do Brasil. Encerramento, vem comigo. Você bloqueia seu sonho quando você permite que seu medo fique maior do que sua fé, né? Então você quer alguma coisa, tá? Mas o que acontece? O medo da sua fé, se não acredita na sua fé, está bloqueando o sonho. Eu sempre digo para vocês o seguinte, eu sou um cara que eu combato todos os dias aquelas pessoas que são destruidoras de sonhos dos outros, né? Aquelas pessoas negativas, né? Rapaz, não pode, cara. A gente não pode ter essa postura, tá? Você tem que correr atrás do seu sonho e você acredita. Se você mesmo não acredita no seu sonho, quem que vai acreditar em você? Você que tem que dar os passos. Concurso público é isso, cara. Você tem que caminhar. Estamos passando um momento difícil de concursos públicos aí, mas isso vai passar, pode ter certeza. O Brasil é muito grande, a economia do Brasil é muito grande. Então, eu tenho certeza que a gente vai superar essas dificuldades momentâneas que nós estamos passando. Pessoal, forte abraço, fique com Deus. Tchau, tchau.